Rápido intervalo. Na sequência, nós vamos conversar com o coordenador da Associação de Combate aos Poluentes, o Jeffer Castelo Branco. Um tema importantíssimo que você vai participar também. Até já. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Ice Cream. O sorvete do seu jeito. Este é o Hora Geral e aqui são debatidos vários assuntos, são entrevistas onde a interatividade faz parte do nosso programa, seja pelo 981387000 ou pelo facebook.com/Hora Geral. E a ideia, o intuito, a razão de ser do Hora Geral é de debater assuntos de suma importância junto ao nosso público telespectador e internauta. Pensando nisso, nós conversamos e agendamos, ele já está aqui, o meu amigo Jeffer. Ele é o presidente ele é o coordenador da Associação de Combate aos Poluentes. É o Jeffer Castelo Branco. Tudo bem, Jeffer? Bom recebê-lo aqui. Tudo bem, Douglas. Rapaz, obrigado pelo convite. É um prazer estar no seu programa. Prazer é nosso em recebê-lo, Jeffer. E você sabe que eu tenho uma preocupação. O médico, o próprio jornalista, todo o formando, na hora que ele vai receber o diploma, ele faz um juramento. Pelo que eu sei, todas as atividades profissionais, na hora que você recebe o canudo, você é diplomado, tem um juramento. E esse juramento, eu até faria um comparativo, é o mesmo juramento que nós fazemos quando a gente contrai o matrimônio, a gente vai casar, entendeu? Quando você tem que respeitar a sua esposa e vice-versa. Você vai entender, amigos do Hora Geral. Dá a impressão que o juramento ou a palavra, ela só é usada e válida naquele momento, depois cai no esquecimento. E o que me preocupa são os problemas recorrentes que nós estamos vendo no nosso Brasil. Apesar de estarmos no século XXI, de termos muita informação, parece que a população ela não toma muito conhecimento e os órgãos que deveriam discutir mais assuntos de importância da população, eles não dão muito espaço como deveria. Aonde eu quero chegar? Nós tivemos recentemente um incêndio da Ultracargo, que foi o segundo maior incêndio do mundo, que durou 9 dias, né? E, não tenho informação se houve uma efetivação da brigada, uma fiscalização com relação aos terminais da Lemoa. Nós tivemos em 2015 a queda da barragem Bariana, que acabou vitimando algumas pessoas e praticamente destruindo toda a cidade. E agora, dia 25 de janeiro, Brumadinho, também em Minas. E tudo indica, laudos que eles já tinham noção, tinham informação de que corria risco, e isso não foi suficiente para evitar as mais de 100 mortes e alguns corpos que ainda não foram encontrados. Depois que aconteceu essa questão de Brumadinho, meu amigo Jeffer, todo mundo está falando da cava subaquática, que está instalada aqui na cidade de Cubatão. Nós vamos colocar as imagens. Inicialmente, para que o telespectador e internauta possa entender, eu já vou chegar na questão X, no ponto X do nosso assunto, essa cava que nós vamos mostrar a ilustração, qual a utilidade dela? Para que serve esta cava que está instalada na cidade de Cubatão, aqui ao lado? Olha, Douglas, veja bem, essa cava que foi instalada aqui, ela simplesmente é um depósito de resíduo químico, né? Só não vou dizer a céu aberto porque tem a água por cima. Sim. É um lixão químico, né? Se fosse uma cava subaquática, conforme manda os ditames da engenharia, obviamente não seria esse lixão que instalaram aqui, né? Essa é a cava hoje. Exatamente. É um buraco, simplesmente um buraco feito embaixo da lâmina d'água, onde é enterrado milhares, 5 milhões de toneladas de resíduos tóxicos, né? De sedimento contaminados com resíduos tóxicos. Essa quantidade que você falou é mensal, é anual? Ela vai receber de uma vez só. Essa cava vai ser preenchida com 5 milhões de sedimentos contaminados com altas concentrações de resíduos tóxicos. E depois, Douglas, eles pretendem fazer mais 3 no nosso estuário para receber também carga tóxica. Óbvio que para você fazer uma cava subaquática, você precisa, principalmente pelo tamanho dela, se o telespectador internauta observar, essa é uma imagem aérea, só para que você tenha uma dimensão do tamanho da cava. Lógico que para ela funcionar, ela precisa de uma autorização. E ela teve autorização, não foi, da CETESB? Olha, teve autorização da CETESB, obviamente, e todo o trâmite do EIA-RIMA foi autorizado também pelo Conselho de Meio Ambiente. Você veja bem, quando o Conselho de Meio Ambiente Estadual avoca para si
a aprovação do projeto foge do escopo da CETESB. O Conselho tem que autorizar primeiro, antes de a CETESB dar a licença. Então o Conselho aprovou várias opções, a cava era uma das opções, ela não seria a primeira opção a ser utilizada, porém, Douglas, ela foi utilizada. Mas a cava que o Conselho aprovou não é essa cava que está aí. Isso não é uma cava. Isso é um lixão tóxico, né? É preciso que se esclareça isso. Porque uma cava subaquática confinada, ela tem paredes de concreto, exatamente, como essa da imagem. Então, né? nós temos 3 fotos. A primeira da esquerda. Exatamente. Ali. Então, mostra de direito, né, o oceano limpinho do lado, as paredes impermeabilizadas, normalmente concreto, com lonas impermeabilizantes, né, onde essa lama tóxica é jogada e totalmente confinada. Você pode ver ali, e a que está aí não se assemelha a nada disso. A que está aí, Douglas, é uma Está a céu aberto. Praticamente a céu aberto. A lâmina d'água aberta, vamos dizer assim. A água aberta, porque a água está por cima. Aí o que acontece? Esse tipo de cava, o Douglas, normalmente ela é feita em mar aberto. Ela é feita em mar aberto. Existe esse tipo de cava em mar aberto. Porém, Douglas, jamais para receber essa quantidade de resíduo tóxico que essa recebeu. Qual a gente não tem como mensurar, volta a outra imagem, por favor, mas qual o tamanho dessa cava subaquática de diâmetro? Olha, essa tem 400 metros de diâmetro e 25 metros de profundidade. Cabe um Maracanã inteirinho aí dentro. Nossa, é enorme. Então é enorme, é gigantesca. Como está de longe, né? Ó, é quase um bairro inteiro. Qual é aquela cidade ali do lado? É Cubatão? Ali é Santos. Santos. Você veja bem, está bem na divisa entre Santos e Cubatão. Boa pergunta, Douglas. Do lado onde está a cava é Cubatão e do lado de lá já é Santos, é na parte ali da Lemoa, dos terminais da Lemoa. Qual a finalidade dessa cava subaquática hoje? Olha, hoje ela só está abrigando toda aquela carga violentamente tóxica que saiu da dragagem do canal de Piaçaguera, né? E que está enterrado aí num local, Douglas, antes limpo. Né? Jamais poderia ser tomada uma atitude ambientalmente sustentável enterrando material com esse grau de concentração de resíduos tóxicos num local totalmente limpo. Isso é extremamente estapafúrdio do ponto de vista ambiental. Jeffer, nós estamos falando com o Jeffer Castelo Branco, ele é coordenador da Associação contra os Poluentes, né? Isso, perfeito, Douglas. Combate aos poluentes. Perfeito. E a interatividade do telespectador internauta é fundamental. Jeffer, nós estamos até aproximando ali as imagens para mostrar aos telespectadores. Qual a preocupação você, como um coordenador dessa associação que tenta alertar? Porque teve uma audiência pública recentemente na Câmara de Santos, teve outra, o ano passado não, teve esse ano ainda também, sim, uma outra que foi inclusive capitaneada pelo deputado Paulo Correia, e o que eu vi na imprensa é que justamente não corre nenhum risco, não tem nenhum problema. Então eu quero dizer para você, Jeffer, que você vai no contraponto, no contrafluxo do que as entidades ambientais estão promovendo na mídia. Sim, Douglas, veja bem, essa colocação de que isso não é um problema, isso é uma inverdade ao grande público que nos ouve, né? Eles dizerem isso é totalmente contra a toda a proteção ambiental e até propriamente contra, Douglas, a tudo que se pensa de desenvolvimento sustentável. Essa cava, veja bem, não é que ela tem o risco de vazar, ela já é um problema, ela é um impacto. Essa cava, ela não obedece àquilo que o Conselho de Meio Ambiente aprovou, que é uma cava totalmente confinada, né? Então, nós já temos o impacto, né? Na audiência pública que houve em Santos, Douglas, para você ter uma ideia, o engenheiro Hélio Lopes apresentou com muita propriedade como é o comportamento desses contaminantes, né? Na biota e na água, e nessas condições. Biota significa? Significa onde moram os peixes, os crustáceos, o habitat os micro-organismos, marinhos. a fauna, exatamente, todos os animais marinhos. E como esses resíduos acabam subindo horizontalmente, ele sobe os sedimentos, eles vai subindo, né? Isso biologicamente foi explicado por ele, e acaba vazando e saindo pela cava, né? É errôneo achar que o resíduo, uma vez jogado dentro da cava, ele vai ficar lá porque ele é pesado. Isso é errado. Outro exemplo que foi dado nessa audiência pública pelo engenheiro Hélio Lopes foi se você pegar um copo d'água e jogar uma colher de sal, você vai ver o sal indo para o fundo. Sim. Mas se você beber água, ela vai estar salgada. E é a mesma coisa que acontece com esses resíduos, né? Uma parte vai para o fundo, mas a outra parte se solubiliza na água e sai.
e vai... Essa parte que o professor Hélio Lopes explicou muito bem, e é interessante, amigos do Hora Geral, ou seja, vamos supor que o sal você coloca dentro do copo d'água, o sal ele vai para o fundo do copo. Só que se você tomar essa água, é uma água salgada. Esses sedimentos que estão recolhidos e colocam nessa cava, tudo bem, eles podem até ficar no fundo ali do mar, só que ele já está contaminado porque a água onde se encontram esses sedimentos faz parte do canal do estuário. Isso pode chegar na nossa orla? Sim, Douglas, obviamente que sim, né? Uma vez que isso solubiliza e a maré sobe e desce, quando ela desce, ela leva e pode, inclusive, chegar nas nossas praias, né? Então é um risco muito preocupante. E veja bem, Douglas, o que mais preocupa é que, dependendo da concentração que chegar na água, né, alguns desses resíduos, né, inclusive alguns metais, se ele tiver como composto orgânico, metal com algum orgânico, ele pode atravessar até a pele. Então a pessoa não precisa ingerir. Eles atravessam a pele e a pessoa pode se contaminar. Então o risco que a gente corre com essa cava, com a manutenção dessa cava nas condições que está, é extremamente alto para a população da Baixada Santista e quem visita as nossas praias também. Jeffer, vamos colocar aquela outra foto que mostra o gráfico correto de uma cava com os dois pilares. Vamos supor, nessa primeira foto que você falou que é o correto, inclusive são colunas que são revestidas de uma forma impermeabilizante, a água não tem como sair dali, não tem como, vamos supor, acontecer o que você está declarando e alertando com relação à cava? Exatamente, Douglas. Você veja bem, você pode ver na imagem que conforme isso foi o que o Conselho de Meio Ambiente aprovou. Você tem as paredes acima da maré mais alta, onde evita que a água do mar entre dentro da cava, né? E assim se misture e saia de novo. E isso não acontece, você viu na imagem. Ou quando a maré sobe, a água entra dentro da cava, e quando a maré baixa, ela sai de dentro da cava. Então o que está acontecendo aí? Talvez uma diluição, Douglas, entendeu? Como a água limpa entra em contato com o resíduo, quando sai, ela não vai sair limpa do mesmo jeito que entrou. Então é isso que está ocorrendo nesse momento. Meu amigo Jeffer, o que pode, você já acabou até de falar que esses dejetos eles podem contaminar a nossa orla, né? Ou seja, inclusive, principalmente o que é consumido e o que é recolhido e pescado, porque nós temos alguns pescadores também que acabam pescando pela nossa quilha costa, não, nosso canal do estuário, né? A gente sabe disso. Ou seja, qual o tipo de alerta que você faria dentro do Hora Geral para que a gente pudesse cobrar as autoridades nesse sentido? Qual o alerta da sua associação? Então, veja bem, Douglas, nós estamos com o estuário extremamente contaminado em determinadas regiões, né? Basta ver o incêndio da Ultracargo, que contaminou severamente aquela parte do estuário, outros acidentes que houveram, que contaminaram aquela parte, e os pescadores, Douglas, estão tendo que ir cada vez mais longe para pescar um pescado de qualidade e que tem um pouco mais de segurança. Então, esses pescadores já estão pagando o preço. Mas, infelizmente, Douglas, a gente ainda vê muito pescador, não artesanal, mas pescadores de pesca esportiva, dentro da cava, não digo dentro, mas bem próximo da cava, pescando e levando esse pescado possivelmente para ser consumido ou vendido. E aí, essas pessoas que vão consumir esse peixe, possivelmente receberão parte dessa carga tóxica se esse peixe, por exemplo, teve muito tempo ali por essa região. Você sabe que o Jeffer está falando algo que eu me lembro muito bem, né? Quando teve o incêndio da Ultracargo, que durou 9 dias, alguns moradores ali da Alemoa, sem nenhuma informação, viram aquela quantidade de mortandade de peixes. Muitos acabaram recolhendo e levando para suas casas e se alimentando. Exatamente. Entendeu? E nós, do Hora Geral, na época, alertamos, não consumam esse tipo de pescado. Só que as pessoas, quando vê ali, ela não vai pensar no risco. Ela vê na facilidade de ter um alimento e levar para sua casa. Exatamente, Douglas. E veja bem, no caso da Ultracargo, eles utilizaram para extinguir o fogo um material muito perigoso, à base de flúor, que hoje está sendo extremamente condenado nos Estados Unidos, esse tipo de produto. Para o combate a incêndio? Para combate a incêndio à base de flúor, e possivelmente ele será proibido. Dado o grau de toxicidade que esse produto causa uma vez que combatido o incêndio e entrar em contato com a água. Então é isso que contaminou também o nosso estuário. Você sabe, Jeffer, tem uma pergunta aqui do André, eu já vou passar a pergunta, mas se a gente parar para pensar, amigos do Hora Geral, e eu tenho uma responsabilidade enquanto jornalista dessa região, de estar informando, posso estar errado, mas por isso que a gente traz a discussão para a gente chegar e descobrir e informar.
Nós temos um problema de emissário submarino que eu fiquei sabendo, ou seja, a maioria não sabe, já fiquei sabendo há alguns anos, que eles, a 4,5 km aqui no José Menino, eles mandam um esgoto que não é tratado. Perfeito. Você tem aqui uma cava subaquática, você tem ali o polo petroquímico da cidade de Cubatão. Ou seja, você tem praticamente, nós estamos cercados, vamos supor, de projetos importantes para a sobrevivência do ser humano, mas não tem nenhum regramento, nenhuma fiscalização. Eu estou no jornalismo desde 86, eu me lembro na época do Opinião, não sei se você se lembra, na extinta TV Mar, nossa, o que a gente criticava porque a CETESB era dura, porque não conseguia uma licença ambiental, porque é difícil, porque a CETESB é isso e aquilo. Me lembro do projeto ali do SEASA, que ia ser construído em Cubatão, que a CETESB, por exemplo, não deixou porque tinha 600 metros de mangue e a própria construtora falou, não, tudo bem, a gente faz uma compensação ambiental em dobro. E mesmo assim não conseguiram, não saiu do papel o SEASA em Cubatão, só para lembrar. Mas a autorização para a cava saiu. Perfeito, Douglas. O que a gente precisa é de uma companhia, como era antigamente a nossa CETESB, né? Depois que aumentou a pressão política, né, em cima da companhia, Douglas, a CETESB foi ficando um pouco mais relaxada, mas nós precisamos recuperar a nossa companhia. A CETESB, eu costumo dizer que é o nosso brinco de ouro da princesa do nosso Estado. Então é preciso a gente fazer um esforço político, inclusive, para recuperar essa companhia. Nós não podemos deixar ela mais à mercê de políticas que não seja aquela política de proteção ambiental e da saúde da população. Agora eu tenho observado que a empresa, inclusive responsável, que por incrível que pareça também é a Vale, ela tem feito aí uma divulgação dizendo que a cava, ela não corre nenhum risco para a população, não promove nenhum risco à população, que ela foi feita através dos estudos, ou seja, o que eu vejo por parte da empresa responsável pela cava, né, é totalmente o oposto do que você tem falado. Douglas, você mesmo comentou agora, né, nós temos o estuário que, análises recentes, né, pesquisas recentes, mostram o grau de mutagenicidade e toxicidade que é esse efluente do nosso emissário. E eu não me lembro quando tivemos bandeira verde na Orla de Santos. Exatamente. Sempre imprópria. Se você pegar a nossa região de Santos, Guarujá, São Vicente, o impacto de poluentes orgânicos nessa faixa é gigantesco. Isso mostra o grau de avanço que a gente ainda precisa ter na condução dos nossos esgotos, dos nossos derrames de produtos químicos, para melhorar essa qualidade da nossa água. Douglas, você veja bem, o nosso emissário é da década de 70. De lá para cá, milhares de novas substâncias químicas tóxicas foram inventadas e são jogadas diuturnamente no nosso esgoto. E vão parar onde, Douglas? Num emissário sem tratamento. E quem vai ficar à mercê? Quem fica à mercê de tudo isso? A população. Exatamente. Aí você pega a nossa cava tóxica, com quase 10 anos de licenciamento que foram dados, e não foi feito um novo estudo depois disso. Um novo estudo que levasse em consideração todo esse crescimento, todas essas novas substâncias que são injetadas no emissário, né? Todos esses incêndios e acidentes que houveram depois da liberação. Nada disso foi levado em consideração, fizeram um lixão tóxico no nosso estuário e estão enterrando o resíduo tóxico lá, Douglas. Nós estamos conversando com o Jeffer Castelo Branco, ele que é coordenador da Associação de Combate aos Poluentes, um tema importantíssimo que o Hora Geral abre espaço. Como abre espaço também para os nossos telespectadores e internautas, é o caso do André de Santos. Ele faz a seguinte pergunta, meu amigo Jeffer: é verdade que existem outros projetos para instalar outras cavas como essa aqui na região? Sim, infelizmente, Douglas, existe mais 3 cavas subaquáticas, né? Que se forem igual a essas de cava subaquática não tem nada, é simplesmente um lixão debaixo d'água, né? E existe mais 3, e isso para a gente é preocupante. Nós queremos, a sociedade civil e toda a sociedade está se mobilizando para evitar que essas novas cavas sejam instaladas e que essa, Douglas, seja retirada. Porque ela contém um risco extremamente elevado para a sociedade santista. A permanência dessa cava significa um risco constante para a saúde pública e coletiva da Baixada Santista. Não sei se eu vou polemizar com essa pergunta, mas eu, como jornalista, quero provocar. Vamos pensar o pior, que essa cava subaquática acabe sendo um problema ambiental para a nossa região. Será o reflexo dela e o prejuízo à população será maior do que a roda
proporcionou aqui na infecção? Olha, Douglas, veja bem, normalmente você vê, se compara muito o que aconteceu aqui com Brumadinho. Isso. Né? Com Brumadinho, né? E aí você veja bem, Brumadinho chamou tanta atenção porque nós tivemos vítimas fatais imediatamente após o acidente. 150 corpos, se eu não me engano, já foram recolhidos, né? Aqui, é só essa questão que não guarda semelhança com Brumadinho, as mortes imediatas, né? Mas você tem 5 milhões de toneladas de resíduos tóxicos enterrados, que se tivesse na terra, ela teria mais ou menos quase a mesma proporção de um pequeno dique, né? Lá, quando rompeu, infelizmente, a fatalidade levou a vida de 150 moradores e trabalhadores, né? Isso não vai acontecer nesse momento aqui, mas ao longo do tempo, Douglas, ninguém sabe o que vai acontecer. Se isso realmente vazar em quantidades significativas, as pessoas poderão começar a ter doenças e desenvolver problemas e a catástrofe ser muito maior do que Brumadinho. E a gente não pode esquecer também, como você lembra assim, de algumas catástrofes, se não me engano, foram 25 anos também da Vila Socó, Sim. Do incêndio que teve na Vila Socó, em Cubatão, no vazamento de um duto da refinaria Presidente Bernardes, da Petrobras. Sim, exatamente. Que acabou desabrigando muitas pessoas e teve muitas vítimas, eu não me lembro quantas foram. Então, são essas coisas que eu me preocupo quanto cidadão e jornalista, que dá a impressão que, não vai acontecer mais. Não vai acontecer sim. Né? Ou seja, você vê o que aconteceu, por exemplo, uma coisa, eu diria simples, mas aqueles jovens que, simples no modo de dizer, aonde eles estavam alojados, lá aqueles atletas do Flamengo, eles estavam em containers que eram refrigerados e um curto-circuito acabou pegando fogo e as condições onde eles estavam alojados. Depois disso, já começa a fiscalização em outros CTs de clubes, ou seja, o que aconteceu na Boate Kiss, depois daquele incêndio que eles não tinham uma saída de emergência, começaram a obrigar o AVCB. A própria Marquês de Sapucaí, ou seja, eles agora querem que o bombeiro faça logo o levantamento porque não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para uma segurança. Ou seja, nós estamos no momento de pelo menos minimizar os problemas, sendo que se nós temos condição de evitá-los, por que não evitá-los, Jeffer? Pois é, Douglas, você veja bem, nós temos, infelizmente, né, 3 poderes nesse país, né, e muitas vezes eles não se entendem, muitas vezes eles são contraditórios, né. Você, por exemplo, quando a cava estava sendo construída, teve uma ação popular, né, a juíza, sabiamente, lá de São Paulo, ela proibiu, ela deu a liminar, falando para as empresas não fazer esse depósito de resíduos tóxicos. Porém, eles recorreram e a coisa continuou. Quer dizer, eles recorreram e parece que eles conseguiram eliminar, e enquanto recorriam, continuaram na construção. Exatamente, enquanto recorriam, continuavam e depois de quebrada a liminar, eles continuaram, né? Jeffer, só para lembrar a produção muito rápida aqui do Hora Geral, a Vila Socó, na realidade, não foram 25 anos, sim, 35 anos, foram 93 mortes e 3 mil desabrigados por causa de um vazamento de petróleo, de combustível em Cubatão. 93 só mortes, lembrar. Douglas? 93 mortes que se tem notícia, não, né? Tem corpos que não foram encontrados, Exatamente, entendeu? exatamente. A gente pode falar que são mais 10, mais 20, mais 100, não tem como, entendeu? Tem a pergunta chegando aqui no Hora Geral, a Roberta do Guarujá. Qual seria o melhor destino para todo esse material que é recolhido no fundo do mar? A cava feita da maneira correta ou em outro local? Então, Douglas, boa pergunta. A princípio, isso seria colocado no dique do Furadinho. Ambientalmente protegido. Onde é que fica esse dique do Fica Furadinho? do lado da Cozipa. É onde a Cozipa despejou diversas milhares de toneladas de resíduos da produção dela, né? Que sobrava aquelas pedras, que inclusive foi colocado em algumas ruas, depois foi proibido de colocar nas ruas, porque continha substâncias químicas perigosas. Então, esse terreno do dique do Furadinho é repleto desse material. E ali seria construída uma cava, né? Toda protegida, e seria depositado ali. Porém, nós não sabemos o porquê eles mudaram de opinião e botaram lá dentro da cava tóxica sem nenhuma proteção ambiental, né? Veja bem, o que seria interessante? A empresa, por incrível que pareça, Douglas, nós não temos nada contra a empresa, nós temos contra a cava. Contra a empresa não tem absolutamente nada. Em nenhum momento eu falei sobre a empresa. Exatamente, ela começou a fazer o trabalho certinho. Ela colocou em mag sacos gigantescos dentro da empresa, bem estabilizado, bem protegido. Essa água que foi retirada foi mandada para tratamento. O que teria que ter sido feito seria isso, né?
Porém, uma outra alternativa seria de ser mandado para o dique do Furadinho. E uma outra alternativa que seria a melhor, Douglas, que é o que está se fazendo na Europa, é tratar esses resíduos. Olha só. A quantidade de resíduo tóxico contida nesses sedimentos é extraordinariamente grande. Isso teria que ter sido tratado e, pasme, Douglas, o material de sobra reciclado, usado para os nossos bens do dia a dia. Esse material tinha que ser reciclado. Agora, Jeffer, o que você e a sua associação pretendem fazer? Porque eu acredito que vocês não vão só concordar com a liberação da CETESB e deixar o barco correr. Vocês pretendem levar ao conhecimento do governador eleito, João Dória? Quais são as atitudes ou as iniciativas que vocês ainda vão continuar com relação à cava subaquática? Olha, Douglas, sim, a associação já fez isso, ela entrou com a ação popular, eu fui o subscritor dessa ação, né? E nós temos um movimento na Baixada Santista chamado Cava é Cova, a qual nós solicitamos a toda a população que faça parte desse movimento para a gente arrastar do nosso meio esse perigo que nos ronda aqui. Veja bem, Douglas, é um perigo extremamente bem perto da gente, né? Nós não monitorar isso, que já é um impacto, como eu estou falando, seria assim ambientalmente até um absurdo. Porque você vai monitorar depois que vazou para o meio ambiente, depois que aumentou o vazamento, e quanto disso já chegou na mesa da pessoa através dos peixes contaminados? Então é muito complicado. O que eu deixo aqui é que as pessoas da Baixada Santista se engajem nesse movimento para que a gente consiga arrancar essa cava daqui e evitar que novas cavas tóxicas como essa sejam instaladas no nosso estuário. Olha, meu amigo Jeffer, eu vou dar uma alternativa para você, porque eu acho importante e, ao mesmo tempo, você acaba fazendo não uma experiência, mas acaba comprovando a importância da representatividade. Eu vou me comprometer de entrar em contato com o presidente da UVEBS, não sei se você já levou esse assunto, que é a União de Vereadores da Baixada Santista, que é composta por 134 vereadores das 9 cidades da região, né? Para que eles possam atender, talvez o presidente, em nome do presidente, as câmaras promoverem esse tipo de discussão por uma questão de informação e de discutir aquilo que é melhor para a região. Porque eu sei que em tudo tem política dentro de casa, tem política no programa Hora Geral, tem política na empresa, mas nós precisamos da boa política, a política de dialogar, de conversar, de trazer coisas boas. E eu acredito que a associação que você coordena tem essa responsabilidade. Então, trazendo os entes políticos, chamando a população, eu acho que é mais fácil de discutir aquilo que é benéfico para a população e não o inverso. Não tenha dúvida, Douglas, e você se oferecendo a fazer isso, um grande formador de opinião da nossa Baixada Santista, eu lhe acompanho há décadas, não é de hoje, há décadas que eu te acompanho. Obrigado, e a Jeff. Sua ajuda nesse sentido, junto à Câmara de Vereadores, a essa Associação de Vereadores, será muito bem-vinda, porque nós precisamos da ajuda deles e o envolvimento desses vereadores também. Muito rapidamente, você esteve na audiência pública em São Paulo, na Assembleia? Não, nessa, infelizmente, eu tinha um compromisso em Santos, não pude ir, mas o pessoal da Cava é Cova que esteve lá passou os informes e disse que foi muito interessante. E eles não tiveram nenhuma resposta para tudo aquilo que foi perguntado e até hoje não tem resposta. Agora uma questão também da Assembleia é só aguardar a posse dos deputados estaduais, que vai acontecer agora dia 15 de março, verificar quem será o presidente da Assembleia Legislativa. Eu sei que já tem o Cauê que está correndo por trás e um grupo também querendo que seja a Janaína Pascoal, para que você leve esse documento para o presidente da Assembleia Legislativa, que isso é importante, para que o presidente da Assembleia saiba o que nós estamos vivendo e qual o perigo que nós corremos aqui na nossa região metropolitana. Tá bom, Jeffer? Perfeito, Douglas. Estamos preparando uma resposta para essa audiência pública a despeito de não ter participado. Conversamos com Jeffer Castelo Branco, ele que é coordenador da Associação de Combate aos Poluentes, tema importantíssimo e que envolve o nosso dia a dia. E olha, eu não conheço muito bem a associação, conheço o trabalho do professor Hélio e do Jeffer, mas essa associação está preocupada não só com o presente, mas principalmente com o futuro, né? São os nossos filhos, os nossos netos, e se a gente não fizer alguma coisa agora, lá quem vai pagar sempre é a população e somos nós. Um abraço assim forte para você, ó, muito forte. Jeffer, encontre sempre aqui no Hora Geral um espaço para divulgar as ações da sua associação. Um abraço para você, até mais.
Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Ice Cream. O sorvete do seu jeito.